Eu cantei para a Valquíria essa semana, então agora eu vou cantar. Mas cantei pensando, eu penso também na senhora, dona Santinha. Quando eu canto, eu penso na senhora, viu? Ela falou que quando canta, pensa na senhora também. Oh, meu Deus! Pensa na minha querida. Vem Emília, todo mundo. Eu vou pensando no pessoal fazendo um passeio mental. Obrigada, querida. Certeza. Pessoal, só lembrando aí, né, que a Cláudia vai começar a cantar, e aí se a gente gosta de cantar junto com ela, a gente coloca no mudo, né? Coloca no mudo, que senão fica atrapalhando o áudio, entendeu? Só um lembretezinho aí. A gente silencia, né, o celular, o computador, aí pode cantar à vontade com ela. Boa noite, João. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Fica cada um no pedaço da música, fica muito engraçado. Porque é por causa do tempo, né? Como nós não estamos ensaiados, cada um tem um tempo de respiração. Acontece cada um tem um tempo diferente. Fica meio confuso mesmo. Um dia a gente vai. Tem que ensaiar. Cantar todo mundo junto. Eu só prefiro ouvir. Só quero ouvir. Então vamos nós. Vamos cantar. Abra o seu coração, as palavras que Jesus deixou, e absorva cada lição do Evangelho que ele semeou. Ligue-se ao seu protetor, fique atento a cada intuição, semeie mais fraternidade e amor, pratique a tolerância e o perdão, e sinta todo o universo vibrar como que é tanta energia, paz e harmonia junto a você. Coração aberto, endereço certo para chegar à luz. É na caridade que a felicidade leva a Jesus. Causando prazeres, são bilhões de seres a torcer por nós. No sublime espaço, todos num abraço ouvem nossa voz. Coração aberto, endereço certo para chegar à luz. É na caridade que a felicidade leva a Jesus. É na caridade que a felicidade leva a Jesus. Então, graças a Deus, depois dessa música maravilhosa, vamos unir aos amigos espirituais do Divino, elevando os nossos pensamentos e pedindo a Deus por todos aqueles que sofrem, aquele pessoal da Grécia, da Turquia, que estão sofrendo com o terremoto, o tsunami, que Deus possa abençoar todos nós, possamos vibrar por todos aqueles que sofrem. Valquíria, você pode fazer a prece, por favor, Valquíria? Pois não, Lúcia. Graças a Deus, te agradecemos, Pai querido, por essa oportunidade de mais uma noite de estudo. Pedimos a sua ajuda, a sua proteção, a intuição para os nossos irmãos que vão fazer o comentário da nossa lição, que nós possamos absorver, Pai, esses conhecimentos e tentar colocar em prática no nosso dia a dia. Ampara os nossos irmãos que aqui não puderam comparecer, aos nossos irmãos desencarnados, aos irmãos que estão em sofrimento, a todo o planeta, Pai, que nesse instante passa por uma situação difícil de compreender, difícil dos nossos irmãos entender e aceitar as dificuldades que são para a nossa elevação. Fique conosco, Pai, nos ampare,
nos ajude e nos ajude a compreender toda a lição que será ensinada nesta noite. Que assim seja, nós te agradecemos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. A leitura de hoje fala sobre perguntas sobre a saúde, né? Nós estamos na questão 26. Quem pode ler, por favor? Eu posso ler, Lúcia? Então, por favor. 26. O sábio, ao se tornar espírito, reconhece seus erros científicos? Se chegou a um grau bastante elevado para se achar livre da sua vaidade e compreender que o seu desenvolvimento não é completo, reconhece-os e os confessa sem pejo, né? Sem vergonha. Mas se não desmaterializou bastante, pode conservar alguns dos preconceitos de que se achava imbuído na Terra. Bem interessante essa, né? Quer dizer, que depende porque às vezes é aquilo que a gente sempre estuda, né? A elevação intelectual, né? Ou a inteligência, nem sempre é acompanhada da evolução moral, né? E nesse caso aqui ele pode, né? Dependendo aqui, né? Não estar livre, né? Da vaidade, do orgulho de admitir, né? Que o conhecimento que ele tinha aqui, a sabedoria que ele tinha aqui na Terra é uma sabedoria limitada. Esse erro científico tem a ver, então, com a parte intelectual, né? Não a parte moral. Não a parte moral, exatamente, entendeu? Mas a parte moral interfere no reconhecimento. Porque a pessoa precisa ter humildade, né? Para reconhecer que, olha, realmente eu tinha aquela teoria, né? Eu tinha aquela experiência na Terra, eu era considerado sábio, mas eu estou vendo aqui que, né? A minha teoria, a minha sabedoria é limitada, né? Aqui, né? Enfim, eu acho que é mais ou menos isso, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Porque aqui ele vivia na parte material, né? Ele trabalhava com a parte material. E no plano espiritual, com aquela ciência muito leve que ele não conhece, né? A matéria sutil. Né? Então, são matérias diferentes. Então, nós temos que ver que aqui na Terra, quando partimos aqui, não podemos deixar que o nosso orgulho, né, seja maior do que nós. Posso continuar? Pode. Poderia um médico, evocando os espíritos de seus clientes que morreram, obter esclarecimentos sobre o que lhes determinou a morte, sobre as faltas que haja, porventura, cometido no tratamento deles e adquirir, assim, um acréscimo de experiência? Pode, e isso lhe seria muito útil, sobretudo se conseguisse a assistência de espíritos esclarecidos, que supririam a falta de conhecimentos de certos doentes. Mas, para tal, fora mister que ele fizesse esse estudo de modo sério, assíduo, com um fim humanitário, e não como meio de adquirir, sem trabalho, saber e riqueza. Ou seja, tudo depende da finalidade, né? Se a finalidade for um fim, né, de bem para a humanidade, né, de realmente usar aquele conhecimento, aquele feedback, né, do espírito que se foi, né, para melhorar o tratamento, a eficácia, né, para ajudar as pessoas. Isso seria bem interessante, né? E permitido, né? Se for permitido, né, obviamente. É isso, pessoal? E também lembrar, alguém falou comigo, junto comigo. Não, e também lembrar o seguinte, gente, aqui está falando um médico, né, evocando, primeiro, com todo respeito aos médicos, mas a grande maioria deles é cética, eles não acreditam em vida após a morte.
Os que acreditam, isso serviria até para o médico que já tem essa crença, que a maioria deles ainda acredita naquele saber absoluto dessa primeira pergunta, de que não erram, muito poucos mesmo reconhecem que aquele paciente morreu por um erro dele. A maioria das vezes ele mesmo não aceita que isso pode ter se dado, né? Então, isso seria um estudo muito interessante, mas teria que partir do médico que cresce, de fato, né, nessa vida após a morte e que tivesse disposto. É um trabalho de humildade muito grande. Seria extremamente útil, né? Mas ele teria que ter o concurso lá na espiritualidade, de espíritos bem esclarecidos e bem avançados que pudessem fazer essa intermediação também, né? Porque os espíritos muitas vezes explicariam o quadro do paciente que o próprio paciente não conseguiria explicar, né? Veria onde foi essa falha. É uma coisa interessante, mas vamos ver para o futuro, né? Quem sabe? É verdade. Então, quer falar, Lúcia? Não. Alguém mais quer falar? Alguém quer falar mais? Bom, vamos continuar então. 294. Aí já entra em uma nova sequência aqui de questões, né? Sobre as intervenções e descobertas. Desculpa, sobre as invenções e descobertas. 28. Podem os espíritos guiar os homens nas pesquisas científicas e nas descobertas? Eu sempre vi a resposta aqui, eu já acho que na maioria das vezes, né? É a inspiração mesmo. Nós somos intuídos, né, por esses espíritos, mas vamos ver o que fala aqui. Mas é só intuição, porque não tem como. Senão a gente não anda para frente. A ciência é obra do gênio. Só pelo trabalho deve ser adquirida, pois só pelo trabalho é que o homem se adianta no seu caminho. Que mérito teria ele se não lhe fosse preciso mais do que interrogar os espíritos para saber de tudo? A esse preço, qualquer imbecil poderia tornar-se sábio. O mesmo se dá com as invenções e descobertas que interessam à indústria. Há ainda uma outra consideração, e é que cada coisa tem que vir a seu tempo. E quando as ideias estão maduras para a receber. Se o homem dispusesse desse poder, subverteria a ordem das coisas, fazendo que os frutos brotassem antes da estação própria. Disse Deus ao homem: tirarás da terra o teu alimento, com o suor do teu rosto. Admirável figura que pinta a condição em que ele se encontra nesse mundo. Tem que progredir em tudo, pelo esforço no trabalho. Se lhe dessem as coisas inteiramente prontas, de que lhe serviria a inteligência? Seria como um estudante, cujos deveres um outro faça. Então, é necessário, né? A inspiração, ela existe, mas a pessoa, né, o cientista, os estudiosos, né, os inventores, têm que estudar muito, né, pesquisar, fazer com que aquela invenção, no seu tempo, né, tudo também tem um tempo para aparecer, né? A gente não ia querer que tivesse computador na Idade Média, né? Não seria cabível isso, né? E muitas coisas que ainda vão vir que vão chegar na hora certa, né? Mas depende do esforço, né? Da pesquisa. Muito trabalho, muito estudo, muita dedicação, né? A gente sabe que disciplina, né? Não é só para o estudo no espiritismo, mas para todo o estudo em todas as áreas, né? Você vê que esses cientistas se dedicam, às vezes, 20, 30, 40 anos a uma pesquisa para chegar a algum resultado, né? Agora mesmo, para liberar as vacinas, quanto estudo está sendo feito, né? Já tem vacina pronta, mas ainda não chegou a hora, né?
Existe um caminho a seguir que tem que ter disciplina e paciência para aguardar a hora certa de ser liberada para que todos fiquem livres, né, das doenças. As descobertas aparecem, mas ela não pode ser liberada de maneira que, às vezes, o povo, as pessoas, naquele momento, não estão em condições ainda de absorver aquilo, né? Então, a espiritualidade superior, o nosso Pai Maior, fica esperando a hora certa de botar para nós, deixar para nós o saber, o conhecimento que vai nos favorecer. Aí a gente tem que ter essa disciplina que vocês falaram aí, e paciência para aguardar, né? E os inventores, os cientistas, eles trabalham pesquisando, trocando ideia uns com os outros, e como eles não são muito achegados a essas pesquisas espíritas, eles nem sempre vão consultar os espíritos, né? Aos santos, para saber. Eles se julgam que eles mesmos vão... Talvez seja até um ponto benéfico, né? Porque, por isso, eles trabalham só com a inteligência, o tempo necessário, como está dizendo aqui nessa questão, né? Que é no tempo necessário. Talvez, se a gente tivesse essa oportunidade, ele já fosse logo pedir aos espíritos, aos santos, e vinha qualquer vacina, qualquer remédio, qualquer coisa, tudo errado, né? Então, Deus só permite quando o homem está preparado, né? Para poder liberar para todos nós. E nós também preparados para receber, né? Porque sabe lá se a gente ainda está em condição, né? Tem certas coisas que a gente ainda não está preparado para receber. A gente passa determinados problemas de saúde, que o capítulo aqui é de saúde, né? Porque a gente ainda não está preparado espiritualmente para combater essas doenças que são do espírito, e nós estamos na matéria e ainda não temos condição de superar, saber que a nossa consciência, né, o nosso pensamento, ele tem capacidade que nós ainda não descobrimos, mas tem de superar as doenças. E a gente não seria doente, porque existe doente, né? As doenças existem porque existem as pessoas doentes, os espíritos doentes. Nós temos os espíritos doentes, né? Então, a gente não tem condição ainda de sair das doenças. Talvez porque precisamos delas, né? Precisamos passar por essas situações para poder evoluir, né? Isso aí. Lúcia, queria comentar alguma coisa, Lúcia? Não, eu vi uma palestra de Divaldo. Os cientistas querem tanto encontrar um caminho mais rápido para chegar a outros planetas. Mas Divaldo falou que no futuro está se preparando um espírito, não sei se é Santos Dumont, que ele, nessa leva de espíritos que virão reencarnar na Terra, ele virá com essa missão de encontrar um caminho que leve, que chegue mais rápido a esses planetas mais distantes da Terra. Aí eu estava pensando, por que não pode ser agora? Se fosse agora, eles iam destruir o universo. Porque o homem é muito guerreiro, ele ia destruir, então não pode. Quando chegar no mundo de regeneração, esse espírito intuído pelos esses irmãos, que já está sendo preparado, ele vai encontrar esse caminho para chegar mais longe da Terra. Naturalmente, vai encontrar. Agora não pode. O mundo nosso não está preparado para essa tarefa, porque nós destruiríamos o universo num piscar de olho. Eu acho que é Santos Dumont que está se preparando, vai ser uma pessoa que trabalhou aqui muito na aviação. Então, ele está se preparando para descobrir, que ele fala, descobrir esse caminho naturalmente. Eu só queria colocar um pontinho para lembrar, Valquíria, com relação às vacinas, tem todo um protocolo. Então, eles têm que fazer, tem um tempo de testes, eles estão acelerando o processo dos testes e talvez até comecem a aplicar antes do tempo necessário dos testes, porque é arriscado você não passar por todos os protocolos e você acabar assassinando um monte de gente com uma vacina que a hora que pode certa ter para efeitos tudo, colaterais fortíssimos. Então, é só para lembrar desses protocolos que a saúde, tanto a Anvisa, o Ministério da Saúde, que tem que seguir. Não pode sair e achar que descobriu, botou no macaco, deu certo, vamos tacar no povo. Não pode ser assim, não.
Tudo faz parte do processo, da hora certa para as coisas acontecerem, né? São todos os envolvimentos, até os protocolos e tudo, mas faz tudo parte do processo, para que as coisas aconteçam na hora certa. Não é atraso, não é porque está demorando, não é porque faz parte disso aí. É uma necessidade nossa, do tempo necessário, como está dizendo aqui na questão, né? A gente só vai conseguir as coisas na hora certa e usufruir daquele benefício na hora certa, quando a gente conseguir usar de uma maneira correta também. Porque senão a gente pode precipitar, ter atitudes que não são boas, né? Mudar completamente o curso. Então, tudo tem que ser dessa forma. Os velhos vão tomar primeiro, Valquíria. Oi, Lúcia. Os velhos vão tomar primeiro. Se morrer mais velho. Não. Que isso, né, Sinângela? Eu acho que o item 29 aqui vai dar mais um esclarecimento, né? Se ninguém quiser comentar mais alguma coisa, acho que a gente podia ir adiante. Alguém mais quer ler aí? Eu posso ler? João? Quem? Não, é Cláudio que apareceu. João se ofereceu, pode deixar. Eu vi a voz de João aí. Falou. Olha lá. Lê nosso locutor do... Com um vozeirão desse aí, ele e Luiz são... Não dá para desprezar, não. Vamos lá, João. Não. 29. O sábio e o inventor nunca são assistidos em suas pesquisas pelos espíritos? Isso é muito diferente. Quando é chegado o tempo de uma descoberta, os espíritos encarregados de lhe dirigirem a marcha procuram um homem capaz de a levar a efeito e lhe inspiram as ideias necessárias, mas de maneira a lhe deixarem todo o mérito da obra, porquanto essas ideias preciso é que eles as elabore e ponha em execução. O mesmo se dá com todos os grandes trabalhos da inteligência humana. Os espíritos deixam cada homem na sua esfera. Daquele que só é apto a cavar a terra, não farão depositário dos segredos de Deus, mas sabem tirar da obscuridade aquele que seja capaz de lhes secundar os desígnios. Não deixeis, pois, que a curiosidade ou a ambição vos arrastem por um caminho que não corresponde aos fins do espiritismo e que vos conduzirá a mais ridículas mistificações. Nota. O conhecimento mais aprofundado do espiritismo acalmou a febre das descobertas que, no princípio, toda a gente imaginava poder fazer por meio dele. Houve até quem chegasse a pedir aos espíritos receitas para atingir e fazer nascer os cabelos, curar os calos dos pés, etc. Conhecemos muitas pessoas que, convencidas de que assim fariam fortuna, nada conseguiram, senão processos mais ou menos ridículos. O mesmo acontece quando se pretende, com a ajuda dos espíritos, penetrar os mistérios da origem das coisas. Alguns deles têm, sobre essas matérias, seus sistemas, que não valem mais do que os dos homens, e aos quais é prudente não dar acolhida, senão com a maior reserva. Você faz esse pedido? Para nascer cabelo? Não. Só a Valquíria mesmo, né, cara? Mexer com o João aí. Não estou aguentando de rir. Mas hoje em dia, né, tem muita gente que faz pedidos absurdos, né? Assim, né? E você vê que, na verdade, eu acho que se a pessoa até fizesse um pedido, né, uma consulta, né, visando o bem da humanidade, com uma finalidade altruísta, né, e não uma finalidade egoísta, que é de obter lucro, de se enriquecer, é uma coisa focada só na ambição. E se ele tivesse realmente, né, merecimento e conhecimento também, tivesse trilhado, né,
a parte da pesquisa, eu acho que, né, poderia ser atendido, né, com todos esses requisitos atendidos. Agora, em um caso desse, ele vai passar pelo ridículo mesmo, de repente vai, né, receber um espírito brincalhão que vai passar uma receita absurda para ele, e aí você já viu o que acontece, né? Vai passar vergonha. Passar vergonha. Não pensa aí. As grandes descobertas, como a que Lúcia falou antes, as grandes descobertas, elas têm realmente um período para acontecer. Às vezes, o que acontece do atraso dessas descobertas é o nosso atraso moral, que acaba tendo que... Não, a gente não pode, estava previsto para uma determinada época. Mas como os homens não atingiram até aquela determinada época um crescimento moral suficiente para receber aquela invenção é atrasada. Mas, geralmente, os espíritos, eles, para missões dessa monta, eles nunca deixam que uma única pessoa venha com essa finalidade, né? Geralmente, vem mais de um espírito que recebe aquelas... Eu não sei se vocês já leram sobre a vida do Santos Dumont mesmo. Ele não era só ele e um outro, tanto que os irmãos Wright receberam antes dele a fala de que seriam os inventores do avião. Mas eles iam juntos ao plano espiritual receber as informações que eram necessárias para que eles pudessem avançar nas pesquisas que eles já faziam. Então, junta a pessoa, o Santos Dumont mesmo, ele perseguiu essa ideia durante muitas encarnações. Ele tinha na cabeça dele que ele ia fazer alguma coisa nesse sentido. Só que sempre que não estava, como o Alexandre falou, e ele sempre foi direcionado, falou-se das encarnações dele, ele sempre foi direcionado para as descobertas. Então, não adianta eu resolver, eu vou descobrir uma coisa que vai mudar o mundo. Claro que não, eu não tenho nem cabedal, nem conhecimento, não tenho para isso. Eles vão buscar alguém que realmente tenha condições, já traga conhecimentos anteriores e na própria vida, a condição para que ele consiga ir, tanto que ele teve os caminhos dele, ele não tinha nenhum problema que o segurasse para que ele não pudesse fazer o que ele fez, da invenção que ele fez. Então, isso é muito interessante. Os espíritos assistem, ajudam muito, falam como ele foi livrado da morte várias vezes, porque não estava, ele era ousado demais, ele não tinha medo em testar as coisas, mas não era para ele morrer daquela forma. Então, tem coisas muito sutis nessa fala da descoberta. Todo mundo quer ser, né? Lembrado, fulano fez isso, fez aquilo. Mas como vocês disseram, Alexandre e Alessandra falaram da disciplina que tem que ter uma pessoa. Não é qualquer pessoa que quer, vou descobrir, mas eu vou ter que, para isso, ficar 40 anos dentro de um laboratório, passar a vida inteira, não me casar, não ter filhos, viver para aquilo. Essas são as grandes descobertas, né? Que mudaram os rumos da humanidade. Não são pessoas que descobriu por acaso, nenhuma delas. Foram muitos anos de dedicação, estudo e pensamento, né? Isso aqui é interessante de lembrar. E cada um na sua especificação, como diz aqui, daquele que só é apto a cavar a terra, não fará depositário dos segredos de Deus. Né? Aquele que não tem condição, não foi determinado para isso, ele vai ter a função dentro do projeto, mas na função que ele é capaz, né? E esse espírito está determinado para isso, é porque ele tem aquela capacidade, aquela condição, né? E uma coisa que eu acho curioso na história dessas pessoas que tiveram grandes descobertas da humanidade, muitas delas, igual vocês acabaram de explicar, que tem todo um preparo para ter o tempo certo para que isso ocorra, e mesmo assim, com todo esse preparo, quando isso aconteceu, muitos desses descobridores tiveram um final de vida trágico. Eles não conseguiram lidar com a própria
descoberta de como aquilo foi encarado pelos outros, porque ele conseguiu ser preparado para criar aquilo, mas os outros que vão ser expostos a ele ver como a pessoa fez um mau uso, às vezes é deturpado o que ele usou, aí começa todo um problema e aquelas pessoas, às vezes, em muitas das biografias delas, você vê que elas tiveram um final de vida bem ruim, apesar de uma contribuição muito grande para o avanço da humanidade. E eu acredito até... Não, eu só lembrar o próprio Santos Dumont, né? Sim. A vida suicidou, né? Uhum. Viu que o avião dele foi usado para bombardear, enfim. E assim, gente, essas pessoas, por aceitarem essas vidas desse jeito, de uma certa forma, eles estavam também buscando resgatar, tá? Se for olhar essa biografia do Santos Dumont, ele tem outras invenções, nas outras vidas dele, ele teve umas invenções bélicas. Então, que ele conseguiu, com isso, ele acaba se comprometendo espiritualmente. Então, vem nessa vida difícil, não significa ele é um inventor, ele é um espírito muito elevado. Não, ele é um espírito que muitas vezes está cumprindo, resgatando através daquele esforço, daquele grande sacrifício. Então, por isso que muitas vezes ele não sabe levar o Santos Dumont, ele era um espírito bastante perturbado, né? Se você for ver a biografia dele, ele tinha questões íntimas dele que traziam muita perturbação para ele. Então, isso tudo é muito interessante da gente estudar, né? Sim, Santos Dumont, Nikolai Tesla, Alan Turing, que inventou o computador, todas essas pessoas tiveram vidas terríveis depois da invenção e só foram celebradas hoje em dia. O homem que inventou a borracha para uso, que transformou a seringueira, eu vi essa semana, a borracha do seringal para transformar em plástico, como a gente conheceu, ele teve uma vida terrível, sabe? Mudou a vida da humanidade. A gente vai aprendendo um pouquinho, mas vai vendo que, às vezes, terminam assim. Alguém mais vai falar? Então, passamos para o outro livro, gente. Cada hora, passamos para o Mensageiro. Capítulo 7. A Alessandra vai ler para a gente aqui. Pode, Lúcia? Pode, à vontade. Então, vamos lá. Capítulo 7, então, vai falar sobre a queda de Otávio. A ausência de Aniceto deu ensejo a palestras interessantes. Formaram-se grupos de conversação amiga. Impressionado com as senhoras que haviam solicitado providências para Otávio, pedi a Vicente me apresentasse a elas, não que me movesse curiosidade menos digna, mas desejo de alcançar novos valores educativos sobre a tarefa mediúnica, que a palavra de Telésforo me fizera sentir em tons diferentes. Para as senhoras que procuraram por ele, né, para pedir uma intervenção, acho que na reencarnação, não lembro de quem, mas é sobre isso que eles vão começar a falar. O amigo atendeu de boa mente. Em breves momentos, não me achava tão só à frente das irmãs Isaura e Isabel, mas do próprio Otávio, um pálido senhor que aparentava 40 anos. Também sou principiante aqui, expliquei, e minha condição é a do médico falido, nos deveres que o senhor lhe confiou. Otávio sorriu e respondeu: possivelmente, o meu amigo terá a seu favor o fato de não haver ignorado as verdades eternas no mundo. O mesmo não ocorre comigo. Ai de mim. Alessandra, só me desculpa, é o fato de haver ignorado. Ah, tá. O fato de haver ignorado as verdades eternas no mundo, né?
O mesmo não ocorre comigo. Ai de mim. Não desconhecia o roteiro certo que o Pai me designava para as lutas na terra. Não possuía títulos oficializados de competência. Entretanto, dispunha de considerável cultura evangélica, coisa que, para a vida eterna, é de maior importância que a cultura intelectual, simplesmente considerada. Tive amigos generosos do plano superior que se faziam visíveis aos meus olhos. Recebi mensagens repletas de amor e sabedoria. E, no entanto, caí mesmo assim, obedecendo à imprevidência e à vaidade. Quer comentar, Cláudia? Não? Então, continua. As observações de Otávio impressionavam-me vivamente. Quando no mundo eu não tivera contato especial com as escolas espiritistas, experimentava certa dificuldade para compreender tudo quanto ele desejava dizer. Ignorava a extensão das responsabilidades mediúnicas, respondi. As tarefas espirituais tornou o interlocutor algo acabrunhado. Ocupam-se de interesses eternos, e daí a enormidade de minha falta. Os mordomos de bens da alma estão investidos de responsabilidades pesadíssimas. Os estudiosos, os crentes, os simpatizantes no campo da fé podem alegar ignorância e inibição. Todavia, os sacerdotes não têm desculpa. É o mesmo que se verifica na tarefa mediúnica. Os aprendizes ou beneficiários, nos templos da revelação nova, podem referir-se a determinados impedimentos, mas o missionário é obrigado a caminhar com um patrimônio de certezas tais que coisa alguma o exonera das culpas adquiridas. Alessandra, desculpa, você ia falar. Não, é isso, esse primeiro pedaço, né? O Otávio já tem sobre ele mesmo, já coloca sobre ele esse peso, que tudo que o André foi lá querer saber desses motivos, desse pedido tão especial, ele fala que esse último parágrafo, então, é bem claro, né? A falência, quando você falha porque você não sabe, você tem um peso para si. E a gente, muitas vezes, não enxerga esse peso, não é que alguém venha nos cobrar. O que as pessoas não entendem, mas a gente vê muito isso na mesa mediúnica, é porque muita gente ouve uma coisa dessa e acha que outros espíritos vão vir nos cobrar essas falhas. Não, eles fizeram a parte deles. Quem nos preparou, quem nos ajudou, esteve junto com a gente, nos instruiu para virmos, nos ajudou enquanto estávamos aqui, o trabalho deles foi feito. Essa dor é o médium quem sente. É uma dor misturada com vergonha, misturada com falha, porque ele falou, outros podem alegar ignorância, eu não. Porque ele foi preparado anteriormente para isso, ele tinha conhecimento do que ele deveria fazer e falhou, né? Então, agora, vamos continuar ouvindo aí o restante. É um grande sentimento de culpa, né? Porque ele sente, né? Sim. O sentimento, Alexandre, é dele, e isso pode vir refletido numa outra encarnação, através de uma depressão muito forte. Porque a depressão nada mais é do que um sentimento de culpa muito grande que não foi vencido de uma encarnação para outra. Então, muitas vezes se desvala para a depressão por conta disso. Não é o único motivo, não, mas é um dos maiores. Eu grifei aqui também um pedaço ali em cima que ele falou assim, olha, ele começa falando que as tarefas espirituais, né, tornou o interlocutor meio acabrunhado falando, né, ocupam-se de interesses eternos, e daí a enormidade da minha falta, né? Então, aí ele já traz essa culpa para ele, como você falou. E logo à frente ele coloca: os mordomos de bens da alma estão investidos de responsabilidades
pesadíssimas. Achei bem interessante. Mordomos de bens da alma. Mordomo é quem serve, né? Na verdade, são pessoas que têm, né, esse dom da mediunidade, né? Eles têm esses bens da alma, né? Essa capacidade de interagir, de mediunidade. Quem cuida, né? O mordomo. Exatamente. Trabalhar a serviço uma forma que ele colocou, né? Bem interessante. Vamos lá. Mas, meu amigo, perguntei a Sais impressionado, que teria motivado seu martírio moral? Noto-o tão consciente de si mesmo, tão superiormente informado sobre as leis da vida, que me custa acreditar se encontre necessitado de novas experiências nesse capítulo. Ambas as senhoras presentes mostravam um estranho brilho no olhar enquanto Otávio respondia. Relatarei minha queda. Verá como perdi maravilhosa oportunidade de elevação. Ele vai começar agora a contar por que ele não conseguiu evoluir. E, após mais longa pausa, continuou gravemente. Depois de contrair dívidas enormes na esfera carnal, noutro tempo, vim bater às portas de nosso lar, sendo atendido por irmãos dedicados, que se revelaram incansáveis para comigo. Preparei-me, então, durante 30 anos consecutivos, para voltar à Terra em tarefa mediúnica, desejoso de saldar minhas contas e elevar-me alguma coisa. 30 anos ele levou para voltar, hein, gente? 30 anos, vamos lá. Não faltaram lições. Preparar. Preparar. Não faltaram lições verdadeiramente sublimes, nem estímulos santos ao meu coração imperfeito. O Ministério da Comunicação favoreceu-me com todas as facilidades e, sobretudo, 6 entidades amigas movimentaram os maiores recursos em benefício do meu êxito. E olha quantos espíritos também envolvidos nesse amparo para ele, ajudando para ele. Então, técnicos do auxílio acompanharam-me à terra, nas vésperas do meu renascimento, entregando-me um corpo físico rigorosamente sadio. Segundo a magnanimidade dos meus benfeitores daqui, ser-me-ia concedido certo trabalho de relevo na esfera de consolação às criaturas. Permaneceria junto das falanges de colaboradores encarregados do Brasil, animando-lhes os esforços e atendendo a irmãos, outros ignorantes, perturbados ou infelizes. O matrimônio não me deveria entrar na linha de minhas cogitações. Não que o casamento possa colidir com o exercício da mediunidade, mas porque meu caso particular assim o exigia. Nada obstante, solteiro deveria receber aos 20 anos os 6 amigos que muito trabalharam por mim em nosso lar, os quais chegariam ao meu círculo como órfãos. Meu débito para com essas entidades tornou-se muito grande, e a providência não só constituiria agradável resgate para mim, como também garantia de triunfo pelo serviço de assistência a elas, o que me preservaria o coração de leviandades e vacilações, porquanto o ganha-pão laborioso me compeliria a não ceder a sugestões inferiores nos domínios do sexo e das ambições incontidas. Ficou também assentado que minhas atividades novas começariam com muitos sacrifícios para que o possível carinho de outrem não amolecesse a minha fibra de realização e para que não escravizasse minha tarefa a situações caprichosas do mundo, distantes dos desígnios de Jesus
e, sobretudo, para que fosse mantida a impessoalidade do serviço. Mais tarde, então, com o correr dos anos de edificação, me enviariam de nosso lar socorros materiais, cada vez maiores, à medida que fosse testemunhando renúncia de mim mesmo, desprendimento das posses efêmeras, desinteresse pela remuneração dos sentidos, de maneira a intensificar progressivamente a semeadura de amor confiada às minhas mãos. Ele precisou, todo o processo dele também aqui, quando ele reencarna, é bem interessante, né? Ele precisa passar primeiro pelo sacrifício, para que outras coisas não tirem ele do trabalho, né? A tarefa dele bem árdua, né? Bem árdua. Ou seja, um plano reencarnatório muito bem delineado, né? Ele levar a cabo aquela tarefa, né? Nesse caso aí, uma missão mesmo, né? Porque você imagina um jovem de 20 anos receber 6 órfãos. 6 irmãos para ele cuidar, que é um negócio assim, a gente se imagina, né? Numa situação dessa, né? Eu me imagino, né? Eu com 20 anos receber essa incumbência. O espírito tem que estar muito preparado realmente, né? Com certeza. Bom, vamos continuar. Tudo combinado, voltei não só prometendo fidelidade aos meus instrutores, como também hipotecando a certeza do meu devotamento a 6 entidades amigas, a quem muito devo até agora. E aí também até aqui a gente vê o comprometimento dele enquanto estava na espiritualidade para cumprir esse plano encarnatório aqui, né? Que ele vai voltar. Vamos lá. Otávio, nesse momento, fez uma pausa mais longa, suspirou fundamente e prosseguiu. Mas, ai de mim, que olvidei todos os compromissos. Os benfeitores de nosso lar localizaram-me ao lado de verdadeira serva de Jesus. Minha mãe era espiritista cristã desde moça, não obstante as tendências materialistas de meu pai, que era, todavia, um homem de bem. Aos 13 anos, fiquei órfão de mãe, e aos 15 começaram para mim os primeiros chamados da esfera superior. Por essa ocasião, meu pai contraiu segundas núpcias, e apesar da bondade e a cooperação que a madrasta me oferecia, eu me calava num plano de me colocava num plano de falsa superioridade a respeito dela. Em vão, minha genitora endereçou do invisível apelos sagrados ao meu coração. Eu vivia revoltado, entre queixas e lamentações descabidas. Meus parentes conduziram-me a um grupo espiritista, de excelente orientação evangélica, onde minhas faculdades poderiam ser postas a serviço dos necessitados e sofredores. Entretanto, faltavam-me qualidades de trabalhador e companheiro fiel. Minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais e acentuado pendor para a crítica dos atos alheios compeliam-me a desagradável estacionamento. Os beneméritos amigos do invisível estimulavam-me ao serviço, mas eu duvidava deles com a minha vaidade doentia. E como prosseguissem os apelos sagrados, por mim interpretados como alucinações, procurei um médico que me aconselhou experiências sexuais. Completara, então, 19 anos e entreguei-me desenfreadamente ao abuso de faculdades sublimes. Desejava conciliar à força o prazer delituoso e o dever espiritual, aliando-me cada vez mais os dois ensinos evangélicos que os amigos da esfera superior nos ministravam. Tinha pouco mais de 20 anos quando meu pai foi arrebatado pela morte. Com a triste ocorrência, ficavam na orfandade 6 crianças desfavorecidas, porquanto minha madrasta, ao se consorciar com meu genitor, lhe trouxera para a tutela 3 pequeninos. Em vão, implorou-me socorro a pobre viúva.
nunca me dignei a aceitar os encargos de redentores que me estavam destinados. Após 2 anos de segunda viuvez, minha desventurada madrasta foi recolhida a um leprosário. Afastei-me, então, dos pequenos órfãos, tomado de horror. Abandonei-os definitivamente, sem refletir que lançava meus credores generosos de nosso lar a destino incerto. Em seguida, dando largas à ociosidade, cometi uma ação menos digna e fui obrigado a casar-me pela violência. Mesmo assim, porém, persistiam os chamados do invisível, revelando-me a inesgotável misericórdia do Altíssimo. Contudo, à medida que olvidava meus deveres, toda tentativa de realização espiritual figurava-se-me mais difícil. E continuou a tragédia que inventei para meu próprio tormento. A esposa que me ligara, tão somente por apetites inconfessáveis, era criatura muito inferior à minha condição espiritual e atraiu uma entidade monstruosa em ligação com ela, para tomar o papel de meu filho. Releguei à rua 6 carinhosas crianças, cuja convivência concorreria decisivamente para minha segurança moral. Mas a companheira e o filho, ao que me apareceu, incumbiram-se da vingança. Atormentaram-me ambos até o fim da existência, quando para que regressei, mal tendo completado 40 anos, roído pela sífilis, pelo álcool e pelos desgostos, sem nada haver feito para o meu futuro eterno, sem construir coisa alguma no terreno do bem. Enxugou os olhos úmidos e concluiu: como vê, realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus. Foi por isso que fali, agravando antigos débitos. Nesse instante, calou-se como se alguma coisa invisível lhe constrangisse a garganta. Abracei-o com simpatia fraternal, ansioso de proporcionar-lhe estímulo ao coração. Mas Dona Isaura aproximou-se mais, acariciou-lhe a fronte e falou: não chores, filho. Jesus não nos falta com a bênção do tempo. Tem calma e coragem. E, identificando-lhe o carinho, meditei na bondade divina que faz ecoar o cântico sublime do amor de mãe, mesmo nas regiões de além-morte. Na verdade, a gente sempre recebe esses chamados, né? Durante a vida, a gente tem várias oportunidades, várias coisas que depois, se a gente pensar direitinho, né? As oportunidades que surgem, né? Os chamados, os convites, né? Para a gente trabalhar, né, em alguma coisa, um trabalho voluntário, dentro da casa espírita, assumir alguma coisa. E a gente sempre se esquivando, né? Sempre, né? Alegando que a gente tem outras prioridades, outras, né? Coisas materiais, né? Trabalho, família, enfim. Até que acontece alguma coisa mais grave, que às vezes a gente é até compelido, né? A mudar a nossa trajetória, né? Quando não acontece o pior com ele, né? Que ele acabou se envolvendo com uma pessoa que não era para ele ter se envolvido, né? Era para ele ter ficado, né, sem se casar, e ele acabou escolhendo o lado, né? O desvio do lado sexual e acabou se envolvendo com uma pessoa, né? Que não seria a pessoa correta para aquele plano dele, né? Encarnatório. E depois ainda veio ainda um filho, né? Que é o fruto dessa união, que aí mesmo que a coisa piorou ainda mais ainda, né? Um espírito bem menos evoluído, né? O plano para ele era ficar até solteiro, né? Não era nem para casar, né? O que foi programado para ele é aquela responsabilidade dos 6 espíritos, e ele não teria uma outra família. A família dele seria essas crianças, né? Ele, além de relegar, ainda casou e teve outra família que não foi muito bacana. A gente perde a oportunidade, né? Sem saber, nós já perdemos tantas, né?
Elcio quer comentar alguma coisa, Elcio? Sim. Essas histórias, assim, elas parecem uma coisa assim, quando a gente lê, porque o Luiz ele faz um resumo, né? Então, a gente, quando escuta o resumo, a gente não compreende a dimensão, né? Mas esse espírito aí, ele arrumou um problema muito sério, porque você... Primeiro que você foi ingrato com aqueles que lhe ajudaram, né? E segundo que você não sabe das consequências depois de você ter largado. Naturalmente que o mundo espiritual, eles mais ou menos, a gente sabe como que as pessoas vão funcionar, né? A gente tem uma ideia. Às vezes você dá alguns trabalhos para algumas pessoas, mas a gente já desconfia que muitas vezes pode não funcionar, né? Você não tem aquela certeza absoluta. Naturalmente, que o mundo espiritual, numa situação como essa, ele tem o plano B, A, C, né? Se imagine só, se com Allan Kardec tinha um plano B, né? O próprio Allan Kardec pergunta aos espíritos, caso ele venha falhar, aí os espíritos falam, não, se você falhar, a gente já tem uma outra solução, tem uma outra pessoa. Se com Allan Kardec teve um plano B, se imagine com espíritos que ainda estão que você tem sérias dúvidas, né? Então, o mundo espiritual tem um plano B, né? Não é a melhor opção, mas tem um plano B porque os seres espíritos não têm que pagar pelo erro do outro, né? Agora, o outro, ele é responsável por todas as consequências que vem, e ele vai gerar um problema muito sério, que é a desconfiança, né? Porque agora, quem vai querer se unir a um espírito como esse, né? Não é nem por maldade, não, mas você não confia, né? A gente não confia. Ninguém vai chegar e falar assim, eu quero ser seu filho. Peraí. Não, você foi aquele que largou os outros, e agora... Não é nem a maldade, é a desconfiança natural. A gente tem uma desconfiança, as pessoas dizem que vão pagar a gente, aí a gente presta o dinheiro, daqui a pouco... você não empresta mais, porque você fica desconfiado. Então, esse é o maior problema, né? O maior problema é essa quebra de confiança. E aí, a pessoa, é o que acontece no mundo real aqui, nosso, né? No mundo físico. Quando você não consegue mais pegar dinheiro emprestado com os amigos que iam cobrar juros baixos, ou nem cobrar juros de maneira alguma, nem nada, você é obrigado a pegar dinheiro com pessoas mais rígidas, né? Que vão te ameaçar, que vão te obrigar a você pagar, queira você ou não. É exatamente o que acontece no caso desse, né? Quando você tem pessoas que de emprestaram sem de cobrar juros nenhum, praticamente, os espíritos, agora você vai ter que, infelizmente, ter pessoas ao seu lado que vão lhe arrancar. Se você não cumprir, ele não tem problema, que eles vão atrás e vão cobrar fielmente o que emprestou a vocês. Então, é uma situação complicada e que faz a gente pensar justamente nos compromissos que nós temos na nossa vida, né? Compromissos dos mais variados possíveis, seja com esposa, seja com filhos, seja com pai, seja com mãe, com irmão, com amigo, qualquer coisa que seja, né? É importante a gente lembrar disso aí. E sem esquecer, Elson, que ele ainda, para ajudar a bagagem dele, ele acrescentou mais coisa na bagagem dele. Porque essa esposa que ele se obrigou a casar, esse espírito, passaram a fazer parte da bagagem que ele vai ter que acertar. Às vezes eu uso muito um jeito de falar que, assim, o mundo, ele gira, ele tem, né, todo o processo dele de funcionamento. Quando a gente comete alguma coisa que está fora desse processo, é como se a gente tivesse tirado um pouco esse mundo desse processo normal. Para a gente voltar a fazer parte desse processo normal, o sacrifício vai ser muito maior. Ele ia receber esses 6 espíritos, mas nenhum tempo ninguém falou que iam ser espíritos de irmãos com deficiências, com problemas de saúde sérios. Não, ele ia receber 6 espíritos que iam simplesmente mantê-lo longe daquilo que ele precisava ficar. Só que agora, vai ver, de repente, eu não me lembro realmente do desdobrado, se vai ter um desdobrado
história de Otávio, mas agora ele já não vai ter mais essas, vamos dizer, facilidades. O material de resistência dele às coisas que ele vai ter que enfrentar vão ser outros muito mais difíceis. Você fez sua primeira prova. Você estudou, fez. Você não passou, não? Não é justo você fazer a mesma prova. Você ter o mesmo direito de fazer do que aquele outro que estava se dedicando. Não, a sua vai ser mais difícil agora. Porque ele largou, ele deixou para lá. Um espírito leva 30 anos se preparando. Quanta gente, o espírito um vai pedindo para o outro. Porque ninguém tem autonomia para fazer nada sozinho ali, como a gente vê. Eles vão pedindo favores, vão pedindo ajuda. Olha, gente, eu estou com essa pessoa, tanto que tem 2 pessoas já pedindo favor para ele. Então, a gente é sempre devedor. Nós somos eternos devedores, porque muita gente pede favor para nós. Aí chega aqui, a gente esquece todo mundo, deixa eu aproveitar, porque a vida é uma só, né? Que a desculpa é essa, e aí já viu, arruma compromisso para muita vida mais para frente. Vai ter muita encarnação problemática para ser resolvida. Essa é a história aí de muitos Otávios que nós todos, né, podemos nos encaixar. Verdade. Alguém mais? Alguém mais quer falar? Lúcio, eu queria lembrar bem o que a Cláudia falou. Uma coisa interessante é isso. Ele arrumou um compromisso sem necessidade. Eu acho que é isso que a gente precisa evitar também. Isso acontece muito na nossa existência, sabe? Às vezes a gente arruma compromisso sem necessidade. Você briga com pessoas, por exemplo, na rua, você bate o carro, você está meio nervoso aquele dia, você vai para cima, briga, não sei o quê, acaba que a pessoa desmaia, morre ali, ou seja, você arrumou um compromisso que não tinha necessidade de arrumar. Eu acho que a gente tem que guardar bem isso na nossa cabeça, porque eu conheço muita gente assim, viu? Eu conheço gente que arruma problema que não estava previsto, que não tinha nada, arrumou problema sem necessidade. Eu acho que o problema todo mundo vai ter, eu acho que os problemas que vão aparecer para a gente, eles fazem parte, né? Aqueles problemas que fazem parte do nosso processo reencarnatório, eles quando se apresentam, não é só, eles chegam assim, né? Na realidade, tem todo o preparo do mundo espiritual, a gente se prepara antes de renascer. Então, quando a gente vai encontrar o problema, a gente tem condições de enfrentar. Agora, quando você arruma um problema novo, inesperado, que você criou ali, aí você vai sozinho, com a cara e a coragem. O mundo espiritual vai tentar te ajudar, mas você não foi preparado para aquilo. Então, é isso que a gente precisa tomar cuidado. Porque a gente tem essa mania mesmo, a Cláudia tem toda a razão, de arrumar confusão onde não tem. Né? Por exemplo, eu conheço alguns amigos que trabalham comigo, às vezes a pessoa se casa 2, 3, 4 vezes, arruma um monte de filho aí, e aí o que acontece? Arruma problemas, assim, entre aspas, né, que não era para ter acontecido. E detalhe, além de não era para ter acontecido, é que nem o caso do Otávio. São filhos e esposas que ele não estava preparado, né, para suportar, às vezes, o mau humor, a falta de paciência, né? Porque quando a gente vai casar com alguém, você já se prepara emocionalmente, psicologicamente, antes até de renascer. Aí, quando você se encontra com pessoas que não têm nada a ver, e aí você é obrigado a ficar junto, e ficar junto sem preparo e sem apoio, né? Porque o mundo espiritual está ali, poxa, o mundo espiritual também planejou para uma coisa, você desviou o caminho, agora fica complicado, até ajuda. Então, acho que isso aí é bom a gente pensar, tá? É mesmo? Não procurar confusão, né, Elza? Não procurar problema. Gente, alguém mais quer falar alguma coisa? Quer, Alexandre, falar alguma coisa? Então, às vezes a gente procura, como diz, né, o ditado popular, né, chifre em cabeça de cavalo, né? Então, só isso que eu queria falar. E o pior é que encontra o chifre, né? Depois você que trate de dar conta dele.
Chifre de boi é cabeça de porco. Papai que falava isso. Gente, então vamos agradecer a Deus a oportunidade. Vamos, Alexandre, você pode fazer a prece, por favor? Posso sim, Lúcia. Deus Todo-Poderoso, em teu santo nome, em nome de Jesus Cristo, em nome de Maria Santíssima, em nome da espiritualidade amiga e protetora do nosso Divino Espírito Santo, estamos agradecidos, Senhor, pelo estudo da noite, por mais essa oportunidade de aprendizado, que possamos refletir sobre tudo aquilo que foi dito aqui, sobre todos os comentários dos nossos irmãos, para que possamos não mais cometer esses erros que nos levam a dívidas imensas, um processo de sofrimento ainda maior daquilo que estava previsto para nossas encarnações, a nossa encarnação atual e para as encarnações futuras. Possamos refletir e promover, Senhor, dia após dia, nossa reforma íntima, alicerçado em todos os ensinamentos do Espiritismo, do Evangelho de Jesus. Agradecemos por tudo isso aos irmãos encarnados e desencarnados que vieram, aqueles que não puderam hoje comparecer, que sejam também abençoados. Todos nós, todos aqueles que estão também em sofrimento, né, vítimas dos desastres naturais, vítimas da pandemia, que eles sejam consolados, Senhor, nessa noite e sempre que for necessário. Em nome de Deus, agradecemos e encerramos a reunião dessa noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, criançada. Boa noite. Boa noite, meus queridos. Boa noite, gente. Boa noite. Até segunda-feira. Boa noite, pessoal. Boa noite. Valéria. Boa noite. Até segunda-feira. Bom final de semana para vocês todos. Obrigada. E vamos procurar não arranjar mais problemas. Eu fugi dos problemas, viu? De repente eu fugi do problema, arrumei maior. Isso aí. Tchau, gente. Tchau, excelente estudo. Boa noite para vocês. Muito bom. Tchau, dona Santinha. Boa noite, Lu. Obrigada, tá? Um abração. Tchau. Tchau, tchau, tchau.